E aí, gente, boa noite. Mais uma vez a gente aqui nesse nosso novo modelo de aula, né? Para a gente continuar o assunto e para vocês não ficarem sem conteúdo por esse tempo. Mais uma vez, só relembrando, a gente vai dividir os conteúdos. O que em uma aula de 50 minutos a gente poderia ver praticamente tudo de uma vez, aqui pelos vídeos é bem melhor e mais eficiente até para facilitar na hora de colocar o vídeo no YouTube, a gente fazer vídeos mais curtos mesmo, certo? Mas mais uma vez eu quero o feedback de vocês. Se esse formato não estiver legal e tudo, mande sugestão para o grupo dos alunos, vocês tenham contato com o professor César, avisem, comentem lá no vídeo, já foi aquele vídeo de pleiotropia, já está lá no canal, deem uma olhada neles, qualquer dúvida pode perguntar e vocês têm o meu WhatsApp pessoal também. Dando continuidade ao assunto, a gente vai para a parte de interação gênica, certo? A interação gênica, ela é basicamente o oposto à pleiotropia. Ou seja, enquanto na pleiotropia um par de genes era responsável por influenciar diversas características fenotípicas, a interação gênica é o contrário. Você tem mais de um par de genes que vai influenciar, direcionar apenas uma característica do fenótipo dos indivíduos, certo? Então, primeiro ponto é a definição. Essa definição, só lembrar, é o contrário da pleiotropia. O segundo aspecto, a interação gênica, basicamente e principalmente para o interesse de vocês, que é o Enem, que é o vestibular, ela tem tipos e ela pode ser grosseiramente dividida em 3 tipos. As interações não epistásicas, as interações epistásicas e um tipo de interação chamado de herança quantitativa. Essa aula vai ser dividida basicamente em 2, 3 vídeos. Se der, a gente faz um vídeo para cada interação dessa. Se não, nós juntamos 2 interações e falaremos de uma dessas interações hoje, certo? Vamos começar pela interação não epistásica. Mas antes da gente entrar nos tipos, eu quero comentar uma coisa com vocês. Mais de um par de genes. Basicamente, os exemplos que vamos ver aqui, até para facilitar didaticamente, para que vocês entendam o cerne, o núcleo do conteúdo, são de 2 pares de genes. Ok? Vamos trabalhar com 2 pares de genes. Porém, tem interações que são 3 pares de genes, 4 pares de genes. Por exemplo, tem uma planta extremamente tóxica chamada dedaleira. E ela, a característica de pigmentação das flores delas é uma interação gênica codificada, direcionada por 3 pares. Então você tem interações com mais de 2 pares. A gente fala muito em 2 pares apenas para ficar didaticamente mais fácil de entender o conceito. E eu digo uma coisa, vocês entendendo o conceito, não importa se vai ter 2, 3, 4 pares, vocês vão saber resolver basicamente qualquer coisa. Começando, a gente vai trabalhar com as interações gênicas do tipo não epistásica. Por exemplo, ok? Então, o que acontece? Interação não epistásica. Você tem 2 pares de genes ou mais codificando, influenciando uma determinada característica. Porém, na epistasia, o que diferencia é que um par desse gene, ele bloqueia o outro par. Ele dá um impedimento, um obstáculo na codificação daquele outro par. Enquanto na não epistásica tem mais uma relação de complementariedade. Às vezes tem inibição, às vezes tem complementação, às vezes tem suplementação, ou seja, tem pares de genes que aumenta a atividade do outro par. Então, é uma divisão, uma característica que é muito variável, é muito versátil. Aqui, e principalmente para os interesses de Enem, vamos ver essa não epistásica com 2 pares de genes. Um exemplo clássico tem na espécie humana. Por exemplo, existe um problema genético que leva a uma doença chamada surdez hereditária. Como é que esse problema atua? Você tem basicamente 2 pares de genes que são responsáveis pela formação
tanto do nervo auditivo como da estrutura do ouvido para permitir a audição. Você tem um gene, o Dzão, que codifica informações para a formação embrionária de determinada estrutura do ouvido, e você tem o Ezão, que atua na codificação para a formação do nervo auditivo. Uma pessoa, vamos colocar por palavras, porque não tem uma palavra melhor, uma pessoa normal, ela vai ter o Dzão e o Ezão no seu genótipo. Pode ser tanto Dzão, Dzão, Ezão, Ezão, como também pode ser Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. Uma pessoa normal teria esse genótipo. Se um desses genes não se expressar com dominância, a pessoa apresenta surdez hereditária. Ou seja, se em vez de Dzão, Dzão, Ezão, Ezão, for Dzinho, Dzinho, Ezão, Ezão, ou outro exemplo aqui, pode ser Dzão, Dzinho, mas se for Ezinho, Ezinho. Nessa questão da surdez hereditária, os dois genes eles têm que estar expressos com dominância. Tanto faz se ele é homozigoto ou heterozigoto, mas tem que estar expresso com dominância. Se um deles estiver em recessividade, for homozigoto recessivo, a pessoa vai apresentar no seu fenótipo a surdez hereditária. Tem essa complementariedade, porque o Dzão constitui a estrutura lá da época embrionária que vai constituir nosso ouvido. E o Ezão é a formação do nervo auditivo. Se um dos dois não tiver expresso em dominância, a pessoa vai apresentar surdez. Ou seja, um gene complementa a função do outro. E caso um gene não esteja funcionando adequadamente, a pessoa vai apresentar o fenótipo da surdez hereditária. Então, é uma relação de complementação que a gente tem aqui. E é um exemplo de interação gênica não epistásica que pode ser aplicado à espécie humana. Porém, os exemplos mais comuns que vocês vão encontrar nos livros, apostilas ou até em material de internet mesmo, ele é aquele bendito exemplo das cristas dos galináceos, né? As cristas de galinhas, que é o exemplo mais comum e batido da interação não epistásica. Então, primeiro ponto, botem na cabeça de vocês, a interação ela pode ser com dois pares de genes ou mais, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, essa interação ela pode ser epistásica, herança quantitativa, que a gente vai detalhar em outro vídeo, epistásica e a não epistásica. A epistasia, em geral, envolve a inibição. Um par de gene inibe na função, na expressão do outro par de gene. E na não epistásica você pode ter relação de complementariedade, de suplementação, entre outros tipos. O que acontece com o exemplo de cristas de galinhas? Veja só, já falei para vocês em sala de aula que pesquisador e cientista é uma raça que não tem o que fazer. A gente viu isso com Mendel, devemos muito a ele, mas ele trabalhou com ervilha, demorou 2 anos para definir uma espécie pura de ervilha. Vimos Morgan, que trabalhou com mosca, que elucidou aquele princípio dos cromossomos, do linkage. E aqui temos os trabalhos do Bateson e do Punney. Punney, o mesmo do quadro de Punney de genética que a gente usa para montar aqueles esquemas. O que acontece com as cristas das galinhas, pelo menos da maioria das espécies? Primeiro ponto, você tem 4 tipos de cristas, certo? Vou colocar aqui para vocês verem. Tem a crista rosa, tem a crista ervilha, tem a crista noz e tem a crista simples. Temos esses 4 tipos de crista. O que acontece? Crista rosa é uma interação com 2 pares de genes, certo? Crista rosa, ela tem que apresentar um gene em dominância, o Rzão. O alelo não importa tanto.
Mas o outro gene que codifica tem que estar em dupla homozigose, tem que estar em homozigose recessiva, que é o E. Então, para uma galinha ter a crista do tipo rosa, ela tem que ter um gene R dominante e o outro gene, o Ezinho, do outro par de genes, tem que ser homozigoto recessivo. Não pode ser o Ezão. Ok? A ervilha já é o contrário. Ela não pode ter o Rzão, certo? Mas ela tem que ter, por obrigação, pelo menos um Ezão. O outro pode ser Ezinho ou Ezão também. Aqui, como na rosa, o R pode ser outro Rzão ou um Rzinho. Mas a ervilha, ela não pode apresentar. Tem dois pré-requisitos. Não pode apresentar nenhum Rzão e tem que apresentar, no mínimo, um Ezão. Enquanto a rosa não pode apresentar nenhum Ezão, mas tem que apresentar, no mínimo, um Rzão. Esses são dois tipos de crista. O nós já é mais avacalhado. O nós ele tem que apresentar pelo menos um Rzão e pelo menos um Ezão. Então ele pode ser Rzão, Rzão, Ezão, Ezão. Pode ser. Ele pode ser Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Pode ser também. Ele, lembre-se disso, a crista nós é a que tem a maior variedade de genótipos possíveis. Pode ser Rzão, Rzinho, Ezão, Ezão, Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho. O pré-requisito são dois dominantes. Enquanto a simples é a mais tranquila. Você não pode ter nenhum Rzão e nenhum Ezão. Logo, a simples só permite um tipo de genótipo. Então, se for crista simples, vai ser assim, ó. Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Essa é a diferença básica entre os tipos de crista. E por que é um tipo de interação gênica não epistásica? Porque você tem dois pares de genes no qual um influencia na expressão do outro. Rosa, mais uma vez, tem que ter o Rzão e não ter o Ezão. Ervilha, tem que ter um Ezão, mas não pode ter nenhum Rzão. Nós, tem que ter um Rzão e um Ezão. O resto não importa, mas tem que ter um Rzão e um Ezão. E o simples não pode apresentar nenhum desses genes dominantes. Certo? No próximo vídeo, a gente vai fazer um videozinho pequenininho, complementar, resolvendo uma questão disso aqui com vocês. Que eu vou colocar